agradecer ao Banco Central por poder participar de mais esse fórum de inclusão financeira, que é um tema que eu acho extremamente relevante para o país, e eu vejo com muita satisfação essa presença do Banco Central nesse tema cada vez mais forte. O Banco Central liderando isso é bacana ver. Agradecer ao Vira, Feltrin, pelo convite. Vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer, tá? É o seguinte, primeiro, o Alessandro vai fazer uma apresentação para a gente. Depois, nós vamos fazer aqui uma conversa com vocês e três empresárias. Uma empresária individual, uma microempresária e uma pequena empresária. A gente vai discutir um pouco as questões práticas, né, da vida real, né, fora dos livros, como é que é essa aventura que é empreender no Brasil e o relacionamento com o sistema financeiro. Quem tiver pergunta, quer dizer, quiser fazer perguntas, tem papel, tem um bloquinho na mochila, caneta, anota. As moças estão recolhendo, é isso, né, Moisés? Só levantar a mão, as moças recolhem e aí vem para cá para a gente discutir. É importante que vocês participem com as dúvidas, com as experiências, enfim, para a gente discutir aqui. Está com você, Lissandro. Boa tarde. Só para eu saber aqui do público, quem aqui é empresário, levanta a mão, por favor. Muito bem. Instituição financeira, cooperativa de crédito. Eita. Tá bom. Meu pessoal do Sebrae, cadê? Tá bom, então. Vamos lá, então. Meu nome é Alessandro, eu trabalho no Sebrae de Minas Gerais, sou gerente da Unidade de Acesso a Serviços Financeiros. E a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre educação e inclusão financeira dos pequenos negócios. Para isso, eu vou lançar a mão de duas pesquisas que a gente realizou sobre relacionamento bancário e irregularidade fiscal do empreendedor individual, uma pesquisa que a gente fez em 2011 e replicou em 2013, vamos ver como é que foi a evolução, e uma pesquisa que acaba de sair na semana passada sobre relacionamento bancário da micro e pequena empresa. No caso da micro e pequena empresa, a gente tem esse dado separado, micro e pequena, mas para efeito da apresentação aqui eu vou utilizar a média das informações. Essas pesquisas estarão disponíveis no site do fórum, né, e eu começo agradecendo ao Banco Central pelo convite, né, aos diversos departamentos do banco, mas em especial ao DEPEF, que é o departamento que tem um relacionamento direto e essa missão de levar a educação financeira ou de conduzir a estratégia da educação financeira no Brasil. Um agradecimento especial aqui na pessoa do João, né, que está representando o departamento aqui na mesa. Agradeço também a toda a equipe do Sebrae, e o trabalho que eu vou apresentar, ou algumas reflexões que eu vou apresentar, não são reflexões minhas, mas reflexões do Sebrae, que nos últimos anos tem discutido muito sobre a questão da inclusão financeira e da educação financeira, e aí um agradecimento especial na pessoa do Carreirão, que é o nosso colega do Sebrae de Santa Catarina, né, que aqui representa toda a equipe do Sebrae presente. Um agradecimento aos nossos consultores, né, o Sebrae é uma agência de desenvolvimento, e uma agência de desenvolvimento não consegue promover o desenvolvimento fazendo sozinho, então a gente sempre trabalha em parceria, os nossos consultores que têm nos ajudado nesse desafio, né, e vai da pessoa da professora Vera Rita, que é uma especialista em psicologia econômica e que nos últimos meses tem nos ajudado numa reflexão de como que a gente pode melhorar a orientação para a micro e pequena empresa. Muito do que eu vou falar aqui, aprendi com Vera, ela tem nos ajudado aí nessa reflexão. Um agradecimento também à mídia, aqui na pessoa da Mara, que tem aí levantado essa bandeira da educação financeira, da inclusão financeira dos pequenos negócios, levanta o tema e a gente percebe que, muitas vezes, a dificuldade que os nossos empresários e que nós, como pessoas físicas, temos no relacionamento com o sistema financeiro tem a ver com os modelos mentais, com a forma que a gente vem se relacionando e com a dificuldade que a gente tem de acompanhar as inovações que têm acontecido no mercado. E, principalmente, um agradecimento aos pequenos negócios, né, aos empresários, aos empreendedores informais e aos empreendedores formais. E aqui na mesa eu faço um agradecimento especial à Karina, que é a nossa empreendedora individual. A gente tem algo curioso, né, uma mesa com 3 empresárias, né, uma microempreendedora individual, uma microempresa e uma pequena empresa.
né? Eu não sei se foi de propósito da organização do evento 3 Mulheres, mas essa é uma tendência, né? As mulheres à frente dos pequenos negócios. Pretendo falar também alguma coisa sobre isso, então um agradecimento à Karina, que representa aqui um público novo do empreendedorismo brasileiro, seja pela idade, seja pelo gênero, seja pela forma como vem empreendendo. Eu queria começar passando um vídeo de 1 minuto e meio, e aí a gente inicia. Por favor. A história que queria contar a vocês. Ela foi inspirada nas obras de Loren Eiseley. Eiseley era uma pessoa muito especial porque combinava o melhor de duas culturas. Ele era cientista e poeta. E dessas duas perspectivas, ele escreveu obras profundas e atraentes sobre o nosso mundo e o nosso papel nele. Era uma vez um homem muito sábio, bem parecido com o próprio Eiseley, e costumava ir à praia para escrever. Ele tinha o costume de caminhar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, ele estava passeando pela areia. Ao olhar mais adiante, ele viu um vulto humano que parecia estar dançando. Ele sorriu ao pensar em alguém que dançasse o dia todo. Então apertou o passo para alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz, e que o rapaz não estava dançando, mas estava se abaixando, pegando algo na areia, e cuidadosamente atirando ao oceano. Quando chegou mais perto, ele gritou: "Bom dia, o que você está fazendo?" O jovem parou, olhou para ele e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Eu acho que devia ter perguntado por que está jogando estrelas do mar no oceano. O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não as jogar lá, elas vão morrer. Mas, meu caro, você não percebe que há milhas e milhas de praia e estrelas do mar em todas elas? É impossível você fazer alguma diferença. O jovem escutou atentamente. Então, se curvou, pegou mais uma estrela do mar e a jogou no mar para lá da arrebentação. Fez diferença para essa aí. Sua resposta surpreendeu o homem. Ele ficou confuso. Não sabia o que responder. E assim ele virou as costas e voltou para casa para começar a escrever. Hoje existem mais de 10 milhões de empresas formais no Brasil. O Sebrae atende por ano 2 milhões de empreendimentos, sendo 1 milhão de empreendedores individuais, em torno de 800 mil pequenas empresas, microempresas e pouco mais de 150 mil pequenas empresas. A nossa intenção é que para essas a gente consiga fazer a diferença. Eu me esqueci de agradecer aos meus parceiros do sistema financeiro, né? Queria fazer um agradecimento a todas as cooperativas de crédito e os bancos presentes, na pessoa do seu Omar, aqui presidente da nossa cooperativa de Minas Gerais, que esse é um esforço de todos, né? Um esforço do Banco Central, do sistema financeiro, da sociedade, mas também dos empresários. A gente percebe que nos últimos anos houve uma evolução muito grande. Eu trabalho com crédito para micro e pequena empresa, orientação há mais de 10 anos. Há 10 anos atrás não tinha nenhuma diretoria de grande banco que falava de micro e pequena empresa. Não tinha nenhuma cooperativa de crédito que tinha um departamento focado em pequenos negócios, né? E a gente percebe uma mudança grande. Não tinha dinheiro subsidiado para pequenos negócios serem financiados. Isso diz respeito a uma mudança significativa que aconteceu no país nos últimos anos. Os próprios normativos do Banco Central, que diz respeito à proteção do usuário do sistema financeiro e algumas coisas muito específicas com o sistema, com o relacionamento bancário, isso também não existia. Custo efetivo total, né, operações de acesso à troca de operações de crédito. Então, alguma coisa aconteceu aqui. O que a gente percebe nos dados mais para frente é que ainda temos muito o que fazer. Os pequenos negócios são feitos de pessoas, e essas pessoas trazem para a sua realidade os seus sonhos, os seus desejos. Para a gente conseguir fazer um trabalho forte de inclusão financeira e de educação financeira, a gente tem que entender quem são esses empresários, como que eles se comportam.
E aí eu queria pedir para o colega passar o primeiro slide. Ah, está funcionando? Vamos lá. Essa é a pesquisa GEM, que é a pesquisa que avalia sobre empreendedorismo no mundo inteiro. E a gente fez a seguinte pergunta: qual que é o sonho? Qual que é o sonho do brasileiro? Esse é o dado da pesquisa de 2013, o ano que vem sai a pesquisa nova, mas o sonho é viajar pelo Brasil. O sonho dos pequenos negócios é comprar a casa própria das pessoas. E o terceiro sonho é ter seu próprio negócio. E a gente vê que os demais ali, está mais para frente, o sonho de fazer carreira numa empresa. O nosso sonho tem muito a ver com a necessidade do uso de recursos, com a necessidade do uso de financiamento. Empreender é um sonho por diversos motivos, e a gente vai ter a oportunidade daqui a pouco de debater com as empresárias no nosso painel. É fundamental a gente pensar por como que as pessoas tomam decisão, né? Tem a teoria da racionalidade limitada, professora Vera, que nos ensina que a decisão nossa é tomada, a nossa racionalidade é limitada a partir da nossa experiência de vida e a partir da nossa capacidade de absorver as informações. Considerar isso na hora de orientar o empresário e as pessoas é fundamental. Vivíamos numa cultura inflacionária, né? Eu tenho 40 anos e eu morria e ainda morro de medo de pegar dinheiro em banco, porque papai me falava, não pegue dinheiro em banco, não pague juros. E eu percebo, quando eu converso com os meus parceiros do sistema financeiro, que muitas vezes a grande dificuldade que eles têm para poder financiar os pequenos negócios diz respeito ao comportamento do empresário, daquilo que ele acredita. E aí, se a gente vai passando, né, a gente percebe que no século XVIII, no Brasil, as empresas se financiavam com crédito para fornecedor. Essa é uma publicação da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala sobre crédito e comércio nas Minas Gerais do século XVIII. Muita coisa ainda não mudou em relação a isso, e a gente vai ver nos dados para frente. Essa é uma outra publicação, publicada nos Estados Unidos na década de 80, que pela dificuldade que as empresas tinham de se relacionar ou de buscar crédito no sistema financeiro, esses autores escreveram um livro mostrando quais são as técnicas principais para se conseguir recurso para a sua empresa. E muitas vezes as empresas conseguem recurso a partir do seu relacionamento com seus familiares, com o seu relacionamento com fornecedores, com clientes e com a gestão do estoque. Conhece essa publicação, Imara? Não. Vale a pena ler. É super legal. Essa é a nossa pesquisa do empreendedor individual, né? O empreendedor individual hoje, 51% dos empreendedores individuais querem se tornar microempresa, o que significa ou que eles estão aumentando o faturamento ou que eles estão necessitando de mais empregado, estão necessitando de mais recursos. A pesquisa mostra algo muito relevante do que acontece de 2011 para 2013. Né? Aqui não tem um dado absoluto, mas o número de empreendedores individuais com conta em banco caiu de 83% para 81%, o que aparentemente percebe-se uma redução na inclusão financeira desses pequenos negócios. Por outro lado, em 2011 havia 1 milhão de empreendedores individuais, em 2013 haviam 3 milhões de empreendedores individuais, e hoje 4,5 milhões. O que ocorreu foi que os empreendedores com menos informação e mais na base da pirâmide foram incluídos, e esses estão fora do sistema financeiro. O que esse dado nos mostra é que grande parte desses empreendedores ainda movimenta suas contas na pessoa física, mas, sobretudo, eles têm uma condição de movimentar na pessoa jurídica de forma muito expressiva, aumentando de 9% para 26% das empresas que movimentam na pessoa jurídica. Ainda tem algo muito comum da mistura do bolso do empresário, do bolso da família, né? Os nossos operadores de microcrédito vivenciam isso todo dia. Um dado relevante que diz respeito à orientação é o dado de desconhecimento das tarifas bancárias. 75% dos empreendedores individuais que movimentam só na pessoa física desconhecem quanto que eles pagam de tarifa bancária. E muitas vezes afirmam que não tem recurso para poder pagar a taxa de se manter formalizado. E 51% de quem tem conta pessoa jurídica, o que mostra que o relacionamento na pessoa jurídica pode e deve ser uma importante forma de inclusão financeira. Eu visitei uma empresa alguns meses atrás e perguntava para o empresário: o senhor pega dinheiro em banco? Um empreendedor individual. Ele falou: eu não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o banco não me dá limite. Ele precisava de 30 mil reais, ele não tinha limite. Avançando na conversa com ele, eu descobri que ele tem um restaurante e uma pousada, e ele é empreendedor individual.
E eu perguntava para ele, você movimenta na sua conta pessoa jurídica? Ele falou, não. Então, ele é empreendedor individual, não movimenta na conta da pessoa jurídica, e na cabeça dele a culpa era do banco, que o banco não dava limite de crédito. O banco não reconhece o faturamento daquela empresa. Ele paga os seus fornecedores em dinheiro, recebe em cartão ou em dinheiro, mas ele não transaciona na sua conta. Isso não tem a ver com o banco não querer emprestar. Tem a ver com a falta de conhecimento do empresário de como é que funciona a mecânica do sistema financeiro. Okay? Um outro dado é sobre empréstimo, e aqui a minha apresentação vou focar em 3 coisas só: empréstimo, cartões e serviços financeiros. A pesquisa diz muito mais do que isso, mas só para a gente focar a nossa fala aqui. 83% dos empreendedores individuais afirmam não ter empréstimo. Isso pode não ser uma verdade, é uma pesquisa de percepção, mas a gente sabe que eles se financiam no seu fornecedor, que eles se financiam muitas vezes com o seu cliente, porque eles trabalham oferecendo produtos e serviços para a pessoa física. Mas quando a gente puxa os 17 que tem empréstimo bancário, a gente tem lá 9 que tem financiamento de veículo, 10 que tem financiamento de máquina e equipamento, e uma parte significativa que busca recursos para capital de giro. O curioso é que a conta não fecha, está faltando alguma coisa ali em torno de 30%. Mas é relevante esse número. O empreendedor individual precisa de muito pouco recurso para investimento. A necessidade do recurso dele é para capital de giro. Maquininha de cartão. Usamos o nome maquininha de cartão porque falar POS com o nosso cliente muitas vezes não faz sentido. E aí a gente pergunta para ele, você utiliza? Na pesquisa de 2011 a gente não fez essa pergunta, mas 30% dos empreendedores individuais utilizam e continuam utilizando. 33% não utilizam, mas gostariam de utilizar. E aí tem algo que é muito importante. Existe um espaço enorme para o crescimento da oferta desse serviço, mas, sobretudo, para a orientação sobre o que mudou no mercado. O Banco Central acaba de regulamentar os arranjos de pagamento. Existem hoje 8 credenciadoras no mercado, e a nossa orientação do SEBRAE é: procure o banco que você tem conta, procure o valor da maquininha no seu banco, mas também procure direto a credenciadora. Percebemos muitas vezes que o empreendedor consegue um desconto na taxa de crédito e débito e o aluguel da máquina mais barato indo direto na credenciadora do que no banco que ele tem conta. E aí tem algo significativo, que é a importância do nosso cliente, da empresa, enxergar o sistema financeiro como fornecedor. Eu conversava com as nossas empresárias mais cedo aqui, e perguntava para elas, qual banco que você tem conta, como é que você movimenta. Muitas vezes a gente tem conta naquele banco que a gente já recebia o nosso salário, ou que o papai tem conta, ou que está mais próximo de casa. E não troca de instituição financeira porque tá bom, é tudo igual. Então, tem alguns mitos que tem, banco está aí só para ganhar, tanto o banco quanto qualquer empresa está aí para ganhar. O banco não me atende, mas muitas vezes eu não troco de banco, e como fornecedor eu devo questionar o meu agente financeiro e buscar outra alternativa no sistema financeiro. Mas aqui mostra algo que cresce. Na pesquisa do empreendedor individual, a gente trabalha da mesma forma. Quais são as principais fontes de recursos da micro e pequena empresa? O Carlos Alberto apresentou esse dado ontem, só vou chamar a atenção para o dado de uso de cheque especial, ainda usa muito, usa 12 dias em média. Isso a gente não sabe se é verdade, mas é uma percepção do empresário sobre o tema. Mas os principais fontes de recursos dos empresários são recursos próprios, parcelamento no fornecedor, cartão e cheque. Isso tem a ver com o nosso comportamento como pessoa física. A gente usa aquilo que é mais rápido e é mais fácil. E, normalmente, no sistema financeiro, o que é mais rápido e é mais fácil costuma ser mais caro. Pode utilizar cheque especial, pode utilizar cartão desde que pague em dia, pode tudo, mas tem que fazer conta, e esse é o nosso desafio da educação financeira para os pequenos negócios. Perguntamos também se ele buscou crédito nos últimos 12 meses, aí eu não estou falando de empreendedor individual, estou falando de micro e pequena empresa, 68% não buscou, alguns que buscaram conseguiram, grande parte de quem buscou conseguiu, mas fica aí a relevância do que a gente chama das informações de quais foram as dificuldades encontradas. Hoje foi lançado uma chamada pública, uma consulta pública de cooperativas de garantia, é uma alternativa, mas grande parte do gargalo é a falta do conhecimento das regras do sistema financeiro. Eu atendo empresários e muitas vezes o empresário nos diz o seguinte: eu estou com o nome limpo, está tudo bem, e eu não consigo acessar recurso no banco, mas ele está com um cheque especial dele, pessoa física estourada, ele está devendo no cartão de crédito.
compreender a dinâmica do sistema financeiro é fundamental para que o relacionamento aconteça e a inclusão aconteça de uma forma mais adequada. A gente também pergunta se ele utiliza, não utiliza, que grande parte utiliza, tem que pensar por que aqueles não utilizam ainda, e a gente vai fazer um cruzamento sobre setor, muitas vezes é a indústria que não atende. Alguns benefícios, e aí fica um pouco da nossa hipótese. O uso adequado de serviços financeiros permite uma melhor gestão do empresário, uma melhor gestão dos seus negócios. Então, ali 63% aumentou as vendas, isso é ganho de mercado, 60% reduziu a inadimplência, isso é redução de custo. Estou falando de um serviço financeiro que não para de crescer no país. 54% se sentem mais seguros em trabalhar com dinheiro e assim por diante, né? Reduziram o erro no fechamento do caixa, isso mostra uma forma que a gente tem de, pelo uso dos serviços financeiros, melhorar a gestão dos pequenos negócios. Tarifas bancárias, né? Muitos desconhecem a tarifa bancária e quem conhece tem uma percepção de custo-benefício ruim. É fundamental a gente perceber, seja o sistema financeiro, seja o SEBRAE, seja o Banco Central, como é que a gente apresenta essas condições para o empresário. E aí um pouco dos nossos desafios. Desafios, benefícios e oportunidades para a supervisão bancária, o apoio empresarial, governo e sociedade. Temos um desafio único, né, um desafio grande e um desafio de todos, mas também eu chamo a atenção para a responsabilidade e o desafio do empresário, né? E quando eu atendo empresa e a empresa começa a falar que o problema dela é o governo, o problema dela é o banco, o problema dela é o fornecedor, né? O nosso grande trabalho é orientar o empresário a pensar o que você pode fazer por isso. Qual que é a sua responsabilidade em relação a isso? E muitas vezes os clientes que nos procuram pedindo crédito, a gente percebe que tem uma questão fundamental, né? O problema não é crédito, o problema é gestão, o dinheiro está no estoque, o dinheiro está no cliente, o dinheiro está na caderneta e assim por diante. Então, orientar, informar, se relacionar é uma forma que a gente tem de avançar, né? Então, o acesso e o uso adequado de serviço financeiro melhora a gestão das empresas, mas, sobretudo, permite ao empresário que ele tenha mais tempo para poder empreender, para fazer o seu negócio, a partir do uso adequado, e que ele tenha mais renda. Eu finalizo com um dito que, esses dias eu conversei com um filósofo popular, e ele me dizia o seguinte: se correr, o bicho pega. Reflexão para a educação e inclusão financeira. Se ficar, o bicho come. Juntos, o bicho foge. Obrigado. Obrigada, Alessandra. Você apresentou uns números aqui bem relevantes que já dá para a gente começar a fazer bastante inferência e discussão. Primeiro, lembrar que quem quiser já fazer as perguntas pode escrever no papel e entregar para as moças, só levantar a mão. Então, a gente tem aqui SEBRAE, Banco Central e as empresárias, né? A empresária individual, pequena empresária e microempresária. Eu vou começar, e a ideia é fazer uma conversa e trocar experiências, tentar contextualizar esses números aqui que você mostrou. Eu vou começar pedindo para que cada uma de vocês resuma rapidamente, mas bem rápido mesmo, assim, como você iniciou, né, em que setor você está, como você iniciou e de onde você... Porque, assim, o que passa na cabeça do micro, do pequeno empresário é assim, que tudo se resolve com dinheiro, que a gente vai vir um lugar, alguém vai apostar nessa grande ideia que nós temos e a gente vai, então, conseguir resolver isso daí. E fica esperando isso acontecer e tal. Eu queria que cada uma contasse como é que resolveu isso, entre a ideia e conseguir viabilizar. Vamos começar com você? Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Karina, eu sou de Criciúma e agradeço o convite do SEBRAE e Banco Central para estar aqui defendendo a categoria de microempreendedor individual. O meu negócio próprio surgiu com uma sala comercial que ficou desocupada, uma sala da família que estava sendo inviável para o negócio. E eu fiz um plano de negócio do SEBRAE Universitários e fui finalista desse concurso. Então, pensei, vou colocar minha ideia em prática. Colocando a ideia em prática, apresentei-o sem dinheiro, tinha R$200 na minha poupança. E daí estava sem dinheiro, digo, como é que eu vou fazer o financiamento? Chamei o fornecedor,
ó, preciso de imóveis, projeto arquitetônico, como é que tu me faz? Ele disse, ó, vamos parcelar. Então, tá, faz os móveis parcelados, à medida que tu vai vendendo, vai me pagando. Eu estou sem crédito para comprar ar-condicionado, que eu trabalho com chocolate. Fui na instituição de microcrédito, a Credisol, disse, ó, preciso do SOMEI, preciso do juro zero, e porque se a gente vai buscar na rede bancária, ela precisa de uma movimentação. Então, lá na Credisol não precisava. Eu fui lá e peguei, foi muito rápido, uma semana, comprei ar-condicionado. Eu lembro que uma balança custava R$700, e eu comprei uma balança usada, R$150. Então, com R$3.000 do juro zero, eu consegui comprar bastante coisa para a empresa. E daí precisava do estoque. Como é que eu vou fazer? Não tem estoque. Chamei um fornecedor, ele tinha 20 anos de idade, eu disse, ó, estou abrindo um negócio próprio, a minha ideia é essa, estás a fim de investir? Ele disse, não, eu vou lá, coloco tudo na tua loja, o que tu vender, tu me paga. E assim começou a Aqui Doce, ela está 2 anos e meio no mercado. A gente está atendendo empresas também, para não ficar só no ponto físico. A gente começou a atender empresas Unimed, empresas de referência. A gente está vendendo também agora para o Rio de Janeiro, o Hospital do Câncer. Então, assim, foi mais a motivação, buscando parcerias, fortes parceiros, né? Tanto o sistema financeiro como fornecedores. E hoje a gente tem um negócio, somos MEI, mas a intenção, com certeza, é virar microempresa. Karina, o juizado de menores deixou você fazer essa desse? Ela é muito novinha, né? Vamos agora com a Marina. Oi, meu nome é Marina Praia, eu sou de Brasília. Tenho um salão que se chama Praia, Salão de Boniteza. Eu trabalhei 10 anos com uma outra pessoa, com um grande cabeleireiro lá de Brasília, e eu tinha muito medo de abrir uma empresa, porque, enfim, eu achava que eu não ia saber e tal. E a minha irmã, que é a minha sócia, que não pôde vir, ela é uma empreendedora por natureza, eu acho. E ela me convidou e me convenceu que estava na hora de ter o nosso salão. Então, eu abri um salão com a mesma, eu acho que com a mesma qualidade do que eu trabalhava, porém com uns preços um pouco mais razoáveis na Asa Norte, que é um bairro lá de Brasília, acho que muita gente deve conhecer. E nós estamos há 3 anos, a gente começou errando bastante, agora acho que a gente tem até acertado, já tenho 3.000 clientes, e a gente está aí. Eu acho que o Sebrae foi de verdade fundamental, assim, acho que o primeiro ano foi de deslumbre, de medo, de felicidade. Aí o segundo ano foi de arregalar o olho e falar, tem alguma coisa que não está indo muito bem, porque como que com tantos clientes a gente não estava dando conta, às vezes, de pagar as contas em dia, ou os impostos, ou o meu salário, ou da Vânia, era tudo meio atropelado. O dinheiro entrava, mas a gente não estava sabendo muito bem como que ele estava saindo. Então, a gente fez a gente fez alguns cursos no Sebrae. A Vânia que cuida mais dessa parte do administrativo. E aí a gente foi percebendo que a gente estava fazendo um pouco errado, assim. Não era tão grave, mas precisava de alguns ajustes para a engrenagem funcionar melhor. E a gente está com um consultor que já fez grande diferença para a gente. A gente começou a pagar as contas em dia, a não precisar mais assim, trocar cheque, por exemplo. A gente começou a ficar um pouco mais aliviada e perceber para onde que o dinheiro está indo. E eu acho que nos erros e nos acertos a gente está indo bem. Eu estou satisfeita, comecei a ficar segura e me sentir mais empresária agora nesse terceiro ano. Obrigada. É isso. Agora vou ouvir você, Gisele. Boa tarde, me chamo Gisele. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, vim representar o Sebrae Nordeste, vamos assim dizer, né, a empresa, a convite do Sebrae lá do Rio Grande do Norte. Eu comecei na empresa em 2004, a empresa já existia, o nosso sócio fundador está aqui, Jader, e a empresa ela começou com apoio de um cliente que apostou na ideia que ele teve, que era para desenvolver um software de gestão educacional, que é voltado para instituições de ensino. Então, a empresa ela já começou com um foco. E foi dentro dessa escola, que antigamente nem existia, era incubadora, né, que hoje é startup,
Começou-se esse projeto, e o projeto foi tomando corpo, essa instituição apoiou o projeto, e a empresa começou, ainda que pequena, a começar a ter o seu mercado. Ela cresceu um pouco mais, aí saiu dessa instituição, teve uma sede, alugou uma salinha lá e começou. Foi quando eu conheci o projeto, o Jader me chamou para poder ajudar a empresa na parte administrativa, eu tenho uma formação na área de contábeis, e eu, junto com ele, começamos a fazer o empreendimento crescer, né? Vamos buscá-lo, cada dia buscando uma coisa nova. A empresa de tecnologia, hoje em dia, tem que ser muito rápida, né? E tem que estar sempre pensando no lado do cliente. E aí, nós juntos, já estamos há 15 anos no mercado, a empresa ela conseguiu evoluir. Ela passou pela dor da micro, passou um pouco pela dor também da MEI, né, como começou ele, a micro, que realmente é um sofrimento muito grande, você conseguir recurso. E quando você começa a ver a empresa crescer, como hoje nós já temos 35 funcionários, para uma empresa de pequeno porte, para uma pessoa que veio e não é do meio, não nasceu com sangue empresarial, você fica pensando, e agora, o que é que eu faço? E o que é que eu faço antes de ter problema, que é uma visão que a gente teve bem interessante, nós procuramos o SEBRAE. Então, o SEBRAE, através dos projetos que ele tem lá em Natal, ele nos ajudou e tem nos ajudado muito a não sofrer tanto daquela dor de quem começa a fazer e depois vai resolver os problemas. Então, a gente tem um diferencial na empresa de poder estar crescendo dessa forma que a gente diz sustentável. O que eu notei aqui no depoimento de vocês três, Karina, você já partiu com um plano de negócios? Exatamente, com plano de negócios. Você, Marina, também você tinha um plano de negócios antes de montar, não? Quando a gente foi abrir o salão, a gente não tinha dinheiro. Daí a gente montou um FCO, que aí ele era tão bonitinho que o gerente do banco falou, deixa ficar aqui com a gente para a gente usar ele de modelo, para mostrar para os outros empresários e tal. Só que ele era bonitinho, mas o FCO não saiu. E aí a gente falou, e agora? A gente com a loja alugada, gastando o nosso pequeno capital de giro, pagando aluguel, e a obra não ficava pronta, e a gente arregalando o olho, aquela agonia. A gente abriu na raça, assim. A gente pegou um pouco do BNDES, eu peguei um pouco da minha poupança, minha avó me emprestou um dinheiro, vamos lá, e todo mundo se juntou. Eu falei, agora vamos, a gente já veio até aqui, vamos embora. Porque isso é uma coisa que eu observo, Alessandra, não sei se você tem essa percepção, essa experiência, pode contar isso melhor. E eu, como jornalista nessa área, sempre falo, não, tem que separar as contas, não pode ter da empresa, tem que fazer um plano de negócios para ver de onde vem, para ver se pode pagar. Mas o que eu vejo, eu fico imaginando assim, por exemplo, se o comandante Rolim ele tinha um plano de negócio quando foi montar a TAM, se ele tinha aquilo ali, se o Steve Jobs, se eles tinham um plano de negócio para agora eu vou começar então a fazer isso. Porque o que eu vejo recebendo e-mails, e eu também tenho uma editora, passei por isso também, é que a gente nunca começa com um plano de negócio. Nunca. Começa, mais ou menos assim, junta um dinheiro dali, outro daqui e tal, e é na conta pessoa física mesmo. Depois a gente vai caminhando para separar, para fazer o plano de negócio, até para saber se aquilo ali tem futuro ou não, né? Eu concordo. Assim, não é comum, né? Eu comentava com as meninas que elas são exceção à regra, à forma como elas começaram a empreender. Mas tem algo de comum na fala das três. As três começaram a empreender a partir de uma oportunidade de mercado. As três empreendem e inovam todo dia, né? Então, a partir do momento que a empresa vai crescendo, né, a Karina não precisava de cobrança bancária, mas aí ela começou a atender a empresa. E pelo fato dela ser empreendedora individual, ela emite nota e pode atender a empresa e utiliza uma cobrança bancária, né? Tem muita empresa que trabalha, está no mercado, vende na notinha e não utiliza a cobrança bancária. Por quê? Porque lá atrás ela não utilizava, né? Então, é importante perceber, vai aprendendo na prática e vai aprendendo também com os erros, né? A Márcia comentou que ela teve dificuldade para pegar o FCO, mas como é que a empresa sai do papel? Né? O plano de negócio ajudou a saber de como é que ela poderia fazer, né? Eu acho que o plano de negócios ele foi uma cartilha para a gente. Claro que ele ajudou. A gente se situou, a gente abriu uma conta no banco, uma conta jurídica, a gente foi fazendo tudo bonitinho, a gente queria tudo certo.
O dinheiro não ter saído foi um pouco desesperador. Mas o FCO, essa história de tentar pegar o FCO, o plano de negócio para a gente foi muito legal. Assim, até hoje a gente lê e diz, realmente teria sido de outra forma se a gente não tivesse feito, tivesse aberto de uma maneira tão informal assim como algumas pessoas abrem. Eu acho que é fundamental. Do que vocês imaginavam a empresa originalmente e o que a empresa é hoje, e como você enxerga a empresa no futuro, ela mudou? Quer dizer, você imaginava a empresa uma coisa, mas aí você começa a fazer, você vai mudando, vai vendo que ela não é bem isso, não é chocolate não sei o quê, é chocolate com crocante, não sei, enfim, vai mudando, se adaptando à demanda, enfim. Essa, na verdade, é a questão central do microempreendedor individual, né? A gente vai entrar mais na frente a assuntos, o que levariam incentivar mais o empreendedor, porque quando eu comecei a empresa, era um ponto físico para atender a pessoa física, a minha ideia inicial do plano de negócio. E eu comecei a ir nas escolas, nas empresas, com uma caixinha de presente, convidando eles para a inauguração da loja. Só que eu recebi a ligação, uma caixinha que foi deixada aqui, uma moça deixou, eu queria encomendar para o dia dos professores. Então, a empresa ela se transformou totalmente. Então, essa é a importância de ser empreendedor individual, que, nesse primeiro momento, a gente reduz o custo fixo, né, que é o contador, o INSS e o tributo sobre a nota, e a gente vai testando o mercado. Então, lá na frente, a gente consegue ter a certeza, agora eu já sei a minha demanda, né, não é a pessoa física, eu tenho menos movimento com pessoa física, é mais a pessoa jurídica. Isso é muito comum, né, do negócio mudar. Muito comum e muitas vezes necessário. Né? Porque se o negócio tem que ser só vender para a pessoa física, é só aquilo, né, ela perde uma oportunidade de mercado. Né? Então, está de olho nas oportunidades que estão aparecendo. Que tipo de inovação que eu posso implementar, né, para poder ganhar mercado? Acho que empresa tem a ver com mercado. Né? Eu conversava com as meninas mais cedo, perguntando sobre relacionamento bancário, e eu perguntava assim, como é que é essa taxa no banco? Né? Eu falei, não, o banco me cobra. Eu falei, ok, você daria desconto para alguém que não te pede? Ele falou, não. Eu falei, então, se você não pedir desconto para o banco, tentar trocar de banco, ver o custo da maquininha... Né? Hoje são 8 credenciadoras de cartões, 8 adquirentes. E muitas vezes eu utilizo o adquirente Cielo, porque eu sou cliente do Banco do Brasil e do Bradesco, e meu gerente me deu Cielo. Né? E muitas vezes isso tem a ver com uma redução de custo significativo na margem da empresa. Né? Algumas empresas chegam a vender 90% no cartão. Qualquer 1% que você reduz no desconto é algo que você não vai precisar vender mais. Né? Então, é fundamental pensar na inovação e no mercado. Então, aqui a gente tocou em alguns pontos, João, que é o medo que as pessoas têm do banco, de tomar o dinheiro para o negócio. Né? Isso é muito comum, eu vejo isso direto. Tem medo do banco, tem medo de empréstimos longos, não tem medo de empréstimo caro, tem medo de empréstimo longo. Né? E isso é uma confusão que atrapalha bastante ali, né? Você vê bons negócios e que essa confusão financeira, essa confusão na hora de fazer a gestão pode comprometer esse futuro. Eu queria ver com vocês em que momento, quer dizer, você descobre o banco como um parceiro ou não, né? Se vocês trocaram, enfim, como é esse relacionamento com o banco? O banco ajudou mais ou prejudicou mais na hora de você empreender? Posso fazer um comentário primeiro, Mara? Você disse que as pessoas têm medo do banco, isso é verdade. As pessoas têm medo do sistema financeiro, por um lado, porque não conhecem. E aquilo que elas ignoram, de fato, costuma amedrontá-las. Mas algo que é muito importante, e aqui a professora Vera Rita, que está ali, pode me dizer se eu estou dizendo alguma impropriedade ou não. Mas os estudos de psicologia nos mostram que as pessoas, às vezes, têm medo de si próprias e têm medo de admitir certas coisas para si próprias. Uma dessas coisas que as pessoas têm medo de admitir é que estão endividadas. Muito frequentemente, a gente tem pesquisas que exibem isso. Quando você pergunta para a pessoa, você está endividado? A pessoa diz, não tenho dívida nenhuma. Perfeito. Você usa cheque especial? Isso eu uso sim. Você paga em dia? Você tem alguma carência do seu banco para pagar? Não, às vezes eu estouro, assim, vou 2, 3, 4 dias. Certo. Cartão de crédito você usa? Uso. Paga a fatura em dia? Nem sempre. Às vezes eu deixo passar um pouquinho, atraso um pouco o pagamento, faço pagamento mínimo. E quanto você paga de juros por isso? Não sei.
Não sei, mas ao responder assim, o que a pessoa está passando? É um atestado de que ela não quer se assumir como endividada. Ela não quer se assumir como tendo contratado um crédito e, por isso, ela paga, para se iludir, o preço de juros de 8, 10, 12, 15% ao mês, em vez de recorrer a uma linha de crédito que seja adequada para as necessidades dela, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, podendo pagar uma quantia muito menor. Mas isso requer, primeiro, a capacidade de planejamento, que nem sempre as pessoas têm, e, segundo, a capacidade de enfrentarem a realidade como ela é e assumirem que o endividamento, por si só, não é necessariamente um problema, contanto que ele seja planejado, contanto que a pessoa tenha consciência clara daquilo que ela está fazendo. Vocês podem falar um pouquinho dessa experiência com o banco? Nós tivemos uma experiência há 7 anos com o banco, no momento em que a empresa ela cresceu em quantidade de pessoas e o espaço físico, quem tinha condições de pagar o aluguel, não dava mais para o espaço. Então, nós fomos ao banco, na época, o Banco do Nordeste, fizemos aquela burocracia imensa, bem de guerra mesmo, que é muito, muito documento, mas eu não desisti na época, eu tomei a frente, fizemos o financiamento, construímos a sede própria da empresa. E aí, como podemos, com essa mudança do local, até assim, fisicamente, fez com que a gente pudesse se planejar mais no futuro, porque a gente precisava de mais espaço, a gente precisava ter um setor dentro da empresa, até então era uma sala única de 40 metros quadrados, que todo mundo ficava ali. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que nos ajudou muito, apesar de ser a construção da empresa, mas esse dinheiro a gente teve esse apoio do banco, que a gente não teria como construir. Iríamos continuar daquela forma pequena, do tamanho, e também sem ter essas condições de poder pensar no crescimento. Então, nós tivemos esse financiamento, crescemos fisicamente e também nos ajudou muito no crescimento da empresa. Nós éramos micro, depois nós nos tornamos já pequena empresa há um certo tempo. E agora estamos novamente buscando o banco, mas agora com mais cautela. Quem estava até conversando lá fora, que a gente fez uma reforma na empresa e nós optamos pelo capital próprio. Nós autofinanciamos, né, o nosso recurso, a gente fez um planejamento e nós estamos duplicando o tamanho da empresa hoje. Hoje ela vai chegar em 22 de dezembro, que é a data que vai ser, a construtora nos passou, nós vamos passar de 120 metros para 360 metros. Isso construído a segunda e a terceira etapa com nossos recursos próprios. Então, assim, é uma vitória a gente ter realmente esse crescimento assim, né? Que não é normal. João, eu queria que você comentasse isso que ela falou, porque é o seguinte, é isso que o empreendedor, o pequeno empreendedor, o micro, entende. Uma vitória ter feito a construção com recursos próprios. É uma vitória? Ou é um erro em termos de gestão? Mara, primeira coisa, o nosso programa de educação financeira do Banco Central tenta trabalhar com alguns conceitos muito claros. E o primeiro conceito é que não existe o certo e o errado, não existe o bom e o ruim. Existe aquilo que é adequado para cada situação. E o nosso objetivo, inclusive com a publicação da Estratégia Nacional de Educação Financeira, é conseguirmos dotar, empoderar o consumidor brasileiro, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, e dotá-lo da capacidade de tomar as melhores decisões. Para tomar as melhores decisões, as pessoas precisam conhecer como é que funciona o sistema financeiro, como é que funcionam, no caso dos empresários, o seu próprio negócio, o seu próprio mercado, e, mais importante de tudo, como é que funciona a sua própria cabeça. Essa tomada de decisões autônomas é que é exatamente a grande competência que a gente precisa desenvolver. Então, não dá para dizer que uma solução seja certa ou seja errada. Você tem que analisar caso a caso e tem que deixar que o próprio indivíduo seja capaz de planejar, de refletir e de tomar a decisão que para ele ou ela, claro, seja a decisão mais adequada. No nosso caso, a gente não teve nenhum prejuízo, vamos assim dizer. O nosso capital de giro, a gente tem ele, não afetou as outras áreas da empresa, que muitas vezes a empresa, no final do ano, para pagar o 13º, vai para o banco e pega o empréstimo. No nosso caso, não. Como a gente já tem um planejamento, que a partir de junho a gente já faz as provisões para o 13º, aquele valor já estava garantido. O capital de giro, quando acontece que a gente precisa de um valor maior, porque os clientes, no fim de ano, são inadimplentes, isso já estava garantido. Então, os recursos que a gente tinha, que a gente poupou, na verdade, a gente poupou, né, para poder fazer essa obra. Karina, eu queria te perguntar, porque um outro problema que tem é quando você é MEI, né? E você vai passar para... Você está no momento de crescer. Então, você entendeu que a sua clientela não é aquela original,
você entendeu que você tem um outro campo e você vê uma oportunidade de crescimento. Muitas pessoas quebram nesse crescimento, porque esse crescimento pode ser uma armadilha, né? Você tem medo de crescer? Como é que você enxerga isso? Eu sou uma empreendedora que eu tenho muito medo. Eu tenho medo, eu tenho um consultor, uma parceria muito forte com o Sebrae, e eu falei para ele, estou terminando a faculdade, e agora? Eu estou com medo. Daí ele disse, tá, por que você tem medo? Eu disse assim, eu preciso de um crédito, que a gente comprou uma sala comercial para montar um centro de distribuição e ela precisa de uma reforma. Eu disse, eu estou com medo de captar recurso no banco, né? Mas é um consultor do Sebrae, assim, nota 10, é o Marcelo Santos, e ele tirou todos os meus medos, né? Então, viu que vale a pena investir e com um plano de negócios na mão, a gente mata todos os medos ali. Porque é estático, né? É no papel. Você consegue ver, não, eu preciso atender 30 clientes para faturar tanto. É possível? Claro que sim. Tá, e se eu quiser faturar mais? Eu preciso dobrar. Se eu dobrar, eu vou contratar quantas pessoas? Então, fica muito claro. Então, o aporte do plano de negócios, eu vejo que é fundamental para a gente perder esses medos. Eu não tenho medo de crescer, né? Hoje a gente é comércio, e a nossa intenção, o objetivo é se tornar uma indústria, né? Então, finalmente alavancar o crescimento industrial. Com certeza, mas, Mara, é assim, é as parcerias. O apoio do Sebrae na consultoria tira os medos, né? O plano de negócios ali tira nossos medos também, e a rede financeira, porque, complementando ali, eu não tenho dinheiro, mas se a gente pegar primeiro pesquisa, qual é a taxa de juro? É tanto. Tá, qual é a correção da inflação? É tanto. Então, se eu tiver 50 mil, se eu fizer uma aplicação financeira, vai render quanto? Então, a gente precisa responder as perguntas para excluir esses nossos medos, que é um comportamento muito comum do brasileiro, né? É ter medo. Alessandra, você falou uma coisa na sua apresentação que eu vi na prática. Você disse o seguinte, que antes, há 10 anos, os bancos não tinham uma diretoria para atender micro e pequenas empresas. E, na verdade, em 2012, o Sebrae promoveu aquele encontro, aquela rodada de negócios de micro e pequenos empresários e agentes financeiros. E eu mediei esses debates e para mim ficou muito claro isso. Ninguém se conhecia. O banco não conhece o micro e pequeno e o micro e pequeno não conhece o banco, né? Quer dizer, na verdade, o que ele tem é o gerente dele, da pessoa física, com quem ele tem maior relacionamento, e ele não pode ter, quer dizer, para ter a conta pessoa jurídica tem que ir para um outro gerente, e não consegue. Quer dizer, como é que resolve isso, né? Quer dizer, essa relação tão distante? Essa relação hoje está mais próxima, e como é que resolve isso? Porque eles não se conhecem. E na rodada do Sebrae, o Sebrae convidou todos os bancos. Não foram todos. Não foram todos. Foi Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, quem mais? HSBC, eu acho que foi em alguns, e as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito foram em todas, mas os bancos não foram todos. Inclusive, tiveram alguns até que fizeram isolados e tal. Foi uma pena. Porque foi muito rico esse debate. Quer dizer, como é que resolve? Como é que os bancos, se enxerga uma preocupação dos bancos em conhecer esse cliente hoje? Como é que está esse relacionamento? Na verdade, eu enxergo. Eu queria antes fazer um comentário sobre o medo. O medo é necessário, né? Se a gente não tivesse medo, a gente morria lá atrás. Então, tem que ter medo, mas o medo não pode paralisar, né? Então, sempre uma reflexão com o empresário, eu estou com medo de empreender, olhe nas suas oportunidades. Normalmente, as empresas podem ter problema de crescimento porque não planejaram, né? A Gisele conta um caso de sucesso, né? Normalmente, quando a gente vê um empresário que faz todo o investimento com recurso próprio, ele pode ter problema, porque acaba o capital de giro e ele vai entrar no mais rápido, naquele que ele precisa, e pode ter problema. Mas, em relação ao banco, o que a gente percebe é um interesse cada vez maior do banco, sim, de conhecer. E, na verdade, não tem caridade nenhuma, é mercado. Tem um mercado enorme para crescer, um mercado enorme para ser atendido. Quando a gente vê 60% das empresas financiando com recurso próprio, com fornecedor, né? Eu passei batido ali na apresentação, 70% das empresas negociam com o fornecedor e conseguem até 6% de desconto, né? Essa é uma percepção do empresário.
Minha percepção é que piora um pouco. Normalmente, ele fala que não quer pegar dinheiro no banco, né, porque banco é caro, é difícil, e aceita o que o fornecedor está. E está pagando 10%, 12% no fornecedor. A Karina chama a atenção da questão de você calcular o custo de oportunidade. Acho, sim, que os bancos querem. Mas, por outro lado, não dá para depender do banco querer, né? E aí todo o esforço da educação financeira e da inclusão financeira é ajudar o empresário a assumir a sua responsabilidade nesse papel. Né? Se o empresário procura o banco dele, vê o limite de crédito, quanto que custa, procura outro banco, se prepara para negociar com o banco ou para negociar com o fornecedor, ele muda o mercado. Acho que o que muda é a concorrência. Né? O sistema de crédito cooperativo ele mostra algo muito emblemático. Né? O número de empresas que hoje, bem atendidas por uma cooperativa de crédito, conseguem ser melhor atendidas por outro agente financeiro, é algo importante. Então, acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva da educação financeira, mas dos empreendedores assumirem a sua responsabilidade de negociar melhores condições, melhores taxas. Né? A gente brinca lá que não tem dinheiro caro e não tem dinheiro barato, tem um dinheiro que eu consigo acessar. Né? Se eu sou empreendedor individual e estou começando agora e eu não consigo acessar um dinheiro a 4% no cheque especial, ok, faça a conta e vê se vale a pena, se a rentabilidade paga. Então, percebo que tem uma mudança grande, mas eu acho que tem um papel fundamental do empreendedor de assumir a sua responsabilidade de negociar condições melhores de atendimento. Não dá para pensar que o agente financeiro vai fazer isso porque ele quer realmente reduzir o custo dele. Na verdade, ele quer vender cada vez mais e ele tem razão. Mas existe uma alavanca, uma possibilidade, uma avenida de possibilidades de oferta de serviço. Né? A Karina me perguntava o seguinte, por que as pessoas se tornam empreendedor individual? Né? A pesquisa de 2008 mostra que as pessoas se tornaram empreendedor individual, num primeiro momento, porque elas gostariam de ter acesso à Previdência. 700 e poucos reais por mês de aposentadoria ou de auxílio. E aí você fatura 3, 4 mil por mês, abre o que de possibilidade? Previdência complementar para a empresa. O Banco do Brasil, ano passado, lançou uma previdência complementar para empresários. Né? Por quê? Porque ele, no INSS, ele não vai ter uma renda que consiga sustentá-lo quando ele tiver que aposentar. Né? Seguro, então tem uma série de consórcios, tem uma série de produtos e serviços que são necessários, demandados, e muitas vezes os empreendedores não utilizam porque desconhecem, porque não conhecem o benefício. Então, a educação financeira passa também pelo conhecimento desses produtos e serviços, de como é que eles podem ajudar, né, as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Complementando o que você está falando com o que o João falou, quer dizer, eu acho que educação financeira é isso. É ele conhecer produtos e serviços para poder tomar suas próprias decisões. Né? Quer dizer, cada um decide o que faz com o seu dinheiro. Né? Ó, começaram a chegar as perguntas aqui, perguntas bem interessantes. Essa aqui não diz de quem é, mas é para vocês, meninas. Vamos começar com a Marina, que está quietinha aí. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar no seu negócio? Por quê? E você acha que aprendeu com essa experiência? Não foi bem uma decisão, foi uma atitude mais minha. Quando a gente abriu a empresa, estava muito claro para mim e para a Vânia que eu cuidaria do salão em si, né, da equipe, daquela coisa ali do dia a dia, e a Vânia do administrativo e do financeiro. Só que a gente foi percebendo que eu estava fazendo falta para ela, ajudar ela nisso, e ela estava fazendo falta para mim, porque ela é ótima maquiadora, ela faz penteado super bem, e, de repente, eu comecei a perceber que ela era muito cara para ficar só no administrativo, que ela podia estar ali comigo, gerando grana ali para a gente, que ela estava sobrecarregada nessa parte que é um pouco chata, que é o administrativo e o financeiro. Só que eu não percebi isso logo. Eu percebi isso no dia que o consultor do Sebrae sentou com nós duas e falou assim, a Vânia tem a queixa de que ela só te vê como mão de obra. Eu levei uma facada no coração, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu achei que eu estava indo bem e, de repente, eu vi que ela estava muito sozinha nisso. Então, ela estava assim, se esforçando para estar comigo no salão, atendendo os clientes e fazendo a outra parte toda sozinha. Eu me sentia a mais incompetente dos seres humanos e uma péssima irmã. Fiquei arrasada, foi horrível. E aí ela falou para mim, se até o fim do ano a gente não conseguir entrar no equilíbrio, talvez a gente tenha que rever se dá certo mesmo a gente ser sócia. Isso foi muito duro para mim, porque aí eu olhei para mim e vi que eu estava acomodada, eu estava confortavelmente acomodada, com uma estrutura funcionando,
e com a minha irmã ficando louca. Quer dizer, eu tive que repensar e começar a entender, a mexer no computador, que eu tenho dificuldade. Aí comecei a me sentir melhor. Hoje a gente está... Eu não sei se isso é certo, se tem certo ou errado, mas não tem mais ela é o administrativo e financeiro e eu sou... Não. A gente é irmã, a gente é parceira, a gente é empresária, a gente sonha em ter franquia, então a gente vai uma ajudando a outra. Eu acho que eu melhorei muito e ela está muito mais feliz, muito mais risonha, muito mais atenta com os clientes dela. Então, foi uma decisão muito difícil. Não foi uma decisão, foi muito ruim para mim, como pessoa e como empresária, admitir que eu não estava sendo uma boa companheira, uma boa parceira da minha sócia, independente de ela ser minha irmã ou não. Ela disse, se você não fosse minha irmã, talvez eu não estivesse mais aqui com você. Foi horrível. Mas depois ficou tudo bem, porque eu tive que admitir para mim mesma que eu estava sendo egoísta, talvez, e acomodada. Não sei, eu também trabalho muito, eu tenho muitos clientes por dia. Então, eu ficava ali naquela loucura minha de cliente, e não estava vendo a empresa acontecer. Então, a gente diminuiu um pouquinho o meu horário, a minha agenda de clientes, para eu ter pelo menos 2 manhãs para eu fazer um pouco as coisas com ela. E aí a gente começou a entrar num equilíbrio melhor. Esse é um comportamento que é bem recorrente, né? Porque quando o micro, o pequeno empresário, ele vai fazer um negócio, ele vai fazer aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele sabe fazer. Exatamente. A parte que ele não gosta de fazer, que é essa parte administrativa, ela quer alguém para entregar aquilo, né? Para jogar aquilo ali e achar. E, no final, tem que fazer. Ele vai ter que participar, mesmo que contrate alguém super poderoso para aquilo ali, muito bom. E ainda assim tem que participar. E eu acho também que talvez eu seja um pouco mais medrosa nessa coisa de... Eu acho que eu estava quieta ali atendendo. Eu achava que eu estava ali atendendo os clientes. De fato, 70% do dinheiro que entra ainda ali sou eu que faço, né, com a minha mão de obra. E eu achava que pronto. Estava fazendo aquilo ali, estava ralando, estava fazendo, pronto, parabéns, o resto, o povo resolve, a Vânia resolve. Eu estava assim, achando que era isso. E não é. Comum. Não é bem assim. Gisele. Nós tivemos uma experiência bem interessante quando nós recebemos a consultoria do SEBRAE, através do professor chamado Marco Rosa, que dizia assim, Jader, você tem que largar o osso. Gisele, você tem que largar o osso. Ele está vendo aqui. Ele vai concordar comigo. E foi uma dor de parto muito grande. Nós passamos por esse momento que nós dois estávamos mergulhados na empresa, só cuidando da finança, cuidando da parte técnica, achando que estava fazendo a empresa crescer. Quando, na verdade, com essa consultoria que nós tivemos, nós começamos a ver que a gente tinha que ir para o macro, a gente tinha que olhar o negócio, nós tínhamos que começar a olhar a estratégia da empresa, como essa empresa vai crescer, como é que você vai querer que essa empresa esteja daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E, com essa visão, a gente teve uma dor de parto bem grande, que é essa história de largar o osso, você ter que passar o seu conhecimento, que a gente sabe muito, né? Você sabe muito do seu dia a dia, mas você tem que começar a formar outras pessoas. Então, nós passamos por esse processo de consultoria, Jader passou por esse processo também de revisão de como ele estava fazendo, tirando a expertise que ele tem e passando para outras pessoas. E hoje estamos aqui, eu e ele, a empresa estava muito bem, tranquila, o celular dele não está nem tocando, o meu nem sei onde é que está, né? E a gente vê que é um passo. Se você quer se tornar uma empresa de pequeno porte, você tem que começar a olhar para a de grande porte, porque ela vai estar lá em cima ali puxando. Porque a empresa concorrente que é grande é quem a gente agora está mexendo. A pequena a gente já passou, que era do nosso nível, mas agora a gente vai incomodar o maior. E eles lá em cima têm muito mais recursos do que a gente, que é pequeno. Então, quando a gente está agora nesse nível, todo mundo tem uma dor no seu nível. O que a gente sente hoje é que essa necessidade de começar a olhar o negócio, de sair do negócio para ver o negócio de fora, é essencial. Que se fosse há 2 anos atrás, eu não estaria lhe dando esse testemunho dessa mudança que a gente teve. E que o benefício que isso tem nos trazido, muito grande. Você, Karina. Para mim, a decisão mais difícil, na verdade, foi ser empreendedora ou não. Quando eu estava fazendo os cursos do SEBRAE, antes de abrir a empresa, estava escrito assim num desses cursos, você está disposto a trabalhar todos os finais de semana? Daí eu, sim ou não? Você está disposto a todo o recurso, você vai ter que aplicar na empresa nos primeiros anos? Daí eu, sim ou não?
E depois também, eu trabalhava na rede bancária e daí, depois de um ano trabalhando, eu tinha uma colaboradora e eu trabalhava como funcionária. Daí eu saio do emprego ou não? E a pior de todas, eu convidei meu marido para trabalhar comigo. Daí eu tiro ele do emprego dele ou não? Mas deu tudo certo. Todas as respostas foram positivas e está só surtindo resultados positivos. Mas respondendo a pergunta que ele falou, então, a decisão mais difícil foi essa, saber se continuava ou não empreendendo. Olha, tem uma pergunta aqui que não tem quem fez, mas ele diz assim, como estão administrando a parte pessoal? Essa parte pessoal é a parte do pessoal, né, que você se refere, eu imagino. Quem foi que fez essa pergunta? Não está aqui. Bem, aonde? É a parte do pessoal, né? São os funcionários. E aí, Marina, eu vou até acrescentar, começar com você e chamar a atenção para o seguinte. Essa parte pessoal que trabalha com você, que me parece ser a pior crise atual. Eu outro dia falei lá no Globo News, a gente estava falando sobre o Facebook, e eu falei, se o Mark Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, o Facebook tinha quebrado na primeira semana com um processo trabalhista. E havia um processo trabalhista e ele não tinha conseguido criar o Facebook. Essa parte é a parte mais difícil, porque a empresa são as pessoas, e é muito difícil você encontrar as pessoas. E você só vai encontrar as pessoas na base da tentativa e erro. Esquece ler o currículo. Porque o currículo diz qualquer coisa que colocarem ali. E é ali no dia a dia que você vai ver, né? E custa muito caro para o empreendedor pequeno ter que demitir. E você só tem obrigações, você não recebe nada, né? Então, às vezes, a gente se sente tão triste, tão injustiçada, né? Fala, poxa, eu faço tudo. Como é que vocês resolvem isso? E fora que você tem a questão brasileira de conseguir mão de obra, que é muito difícil, né? Nós temos 2 carteiras assinadas e os outros são autônomos, né? São prestadores de serviço, enfim. E aí, aquele italiano que eu trabalhei 10 anos com ele, aquele cabeleireiro, ele falava assim, Marina, pagar as contas é difícil, mas administrar as pessoas, você vai ver uma coisa. Você vai lembrar de mim. Eu lembro dele todos os dias da minha vida. Porque, assim, é difícil. Daí você acha uma pessoa super legal, que faz uma unha maravilhosa, mas ela não é de um caráter muito correto. Então, é super boazinha, chega na hora e tal, mas o serviço dela não é muito bom. Então, você tem que respeitar as particularidades de cada um e adaptar todo mundo àquilo que você chama de que você quer que seja uma boa empresa. Não é fácil. E é um salão que tem muita mulher, e muita mulher fica junto na TPM. Eu não sei, tem uns dias que a gente está rosnando umas para as outras. Mas a gente vai conseguindo, assim. Não é fácil, é um aprendizado coletivo. Eu também devo ter as minhas falhas, né? A Vânia deve ter as dela. E aí, ali também é o seguinte, eu sou muito expansiva, falo muito, brinco muito, mas eu imagino ter um discernimento de até onde eu posso ir. E, às vezes, as meninas mais novas, as manicures, entram no oba-oba, então tem uma hora que você tem que falar assim, oi, só até aqui. Por ser uma empresa muito descontraída, tem tema de praia, o salão é todo diferente, eu pago um pouco por esse preço de ter que estar sempre, constantemente, conversando com as pessoas, que a descontração não é, assim, esculhambação, que tem que ter um mínimo de comportamento ali para que a empresa ande direitinho, tudo funcionando. Então, o lidar com as pessoas, o administrar os egos, os anseios, os problemas, as dívidas, as coisas que cada um traz da sua casa, não é fácil. Ao mesmo tempo que você quer ficar impessoal e não se meter, você cria uma relação com aquelas pessoas. Você acaba que quer ajudar, que quer que elas cresçam junto com você. Então, é uma coisa que eu não sei se eu estou pronta, talvez eu não fique pronta nunca para dizer, eu sei administrar a minha equipe. Mas a gente tem tentado. Eu sou mais para mole e a Vânia mais para dura. A gente vai ali no meio do caminho tentando acertar. É isso. Você, Gisele? Lá na empresa, a gente faz um trabalho de gestão compartilhada.
Ou seja, nós não temos uma pessoa de RH, que a empresa já tem 35 funcionários, e, infelizmente, hoje eu já não consigo conhecer todos nos seus detalhes. Então, a gente adotou uma estratégia de termos a gestão compartilhada da parte do RH. Ou seja, os coordenadores dos setores, são 4 coordenadores, eles conhecem mais próximo os seus funcionários, as suas necessidades, as suas realidades, que acaba na mesma dor. Sempre tem aquela questão das pessoas não estarem satisfeitas, né, e estar sempre procurando algo diferente. E a gente começou a fazer um trabalho também junto ao SEBRAE. Eu vou falar muito no SEBRAE aqui. O SEBRAE nos trouxe uma visão de que conheça o que ele precisa. Então, a gente começou a ver pelo outro olhar, não só pelo olhar do empregador. As empresas de TI são pessoas da geração Y, né, que agora é muito forte na empresa, tem muitas pessoas dessa geração, e a gente começou a perceber que eles gostam de coisas, às vezes, até simples, que para a gente é besteira. Por exemplo, uma vez por mês nós temos o Havaianas Day. Todo mundo vai de chinelo, de bermuda na empresa. Eventos como o Halloween, nós fazemos eventos no Halloween e todo mundo participa na construção daquele momento. Ah, mas isso é festa? Você está dando festa para os funcionários? Não. Isso é uma forma de você unir as pessoas. Tem algo muito forte por trás. Se torna uma equipe. Então, 35 pessoas, você vê pessoas que são programadores, que são aquelas pessoas que gostam de estar na frente do computador, e quanto menos gente em volta, melhor. E quando você tem um setor de atendimento ao cliente, que tem que ser uma pessoa simpática, que tem que estar ali bem disposta, acordar bem, estar feliz para atender bem o cliente. É algo muito forte na empresa, é a qualidade do atendimento. Então, como fazer essa gestão de públicos diferenciados? Ainda tem o setor financeiro, tem o setor administrativo, tem o setor comercial, então é muita gente, né? São pessoas de formações diferentes. Mas a gente trata o RH dessa forma. A gente tenta entender o que eles pensam, o que eles precisam, e a gente traz aquilo para a empresa, quando é possível, né? A reforma que a gente está fazendo agora, o último andar, por exemplo, são 120 metros só de área de lazer, onde vai ter um jardim externo, vai ter onde eles vão descansar, porque eles querem ficar dormindo na hora do almoço na empresa. Então, vai ter um espaço só para isso, para eles lá, tem uma churrasqueira. Então, assim, essa forma diferente de ver o funcionário. Não que a gente não tenha problema. Tem, sim, mas minimizou muito. A nossa taxa de rotatividade diminuiu muito. Um ano, a gente troca, não digo nem trocar, mas assim, 2 funcionários no máximo saem da empresa. E a gente valoriza quem está lá. Eu acho que a gente conseguiu dar assim, o nosso diferencial competitivo, porque, como você disse, são pessoas que fazem a empresa. Então, você quer aquela pessoa boa que esteja com você. Tem funcionários lá de 8, 9 anos dentro da empresa. Então, eles já fazem parte da empresa, né? E você tem que valorizar e estar sempre ali próximo deles. É o maior desafio, não tenho a menor dúvida. Você conseguir pessoas... Não, eu queria que você falasse. Você tem funcionários... Hoje, não, hoje não tenho. Como os processos... Só o marido que você botou para trabalhar. Só o marido né? que eu botei para trabalhar. Como eu não tenho, eu terceirizo, compro todos os produtos prontos, então não tem a necessidade. Quando eu preciso um volume muito grande, daí o marido ajuda a virar as noites trabalhando, e então eu pago, né, por hora alguém para nos ajudar. Eu tenho recebido muito e-mails de pequenos empresários, de microempresários, e essa questão pessoal ela é recorrente, de conseguir montar equipes, e não é só uma questão de dinheiro, e depois você não pode errar, você tem pouco espaço para errar, né? Porque é muito forte a penalidade ali, dos gastos que você tem, os gastos trabalhistas. Em relação à tributação da micro e pequena empresa, na prática se concretiza o que se prega na teoria? Exemplo, a carga tributária? Essa pergunta é do Jair, do Sicredi. Alessandro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois perguntar para vocês, meninas, quanto tempo... Primeiro, se vocês entendem a tributação, se vocês hoje conhecem a tributação. Segundo, quanto tempo vocês perdem cuidando disso, dessa questão tributária? Vamos ver se eu entendi, né? Aqui nós temos 3 empresas, uma comércio, 2 prestação de serviço, 2 estão no Simples, uma está no empreendedor individual, que está contido no Simples. Para mim, o processo é simplificado. Você paga numa guia, você tem lá um contador e tal. Né? É diferente quando a gente fala de lucro real, lucro presumido, que tem toda uma complexidade. Então, a tributação para os pequenos negócios, ela tem sido simples. O desafio que o ministro Afif colocou ontem é de quando a empresa cresce. Né? Eu preciso crescer. Né? A Karina comentava comigo na hora do almoço. Ela tem interesse de crescer. Eu falei, por que você quer crescer? Eu preciso, o meu faturamento vai aumentar, eu vou precisar de mais empregado, eu vou precisar de sócio.
vai implicar num aumento de custo, não só do custo tributário, mas também de ter contador, de ter que registrar funcionário, isso tudo é custo. Mas, querendo ou não, é algo que é comum para todos, né? Então, assim, a Gisele comentou como é que ela faz a gestão de pessoas ali da empresa dela. Ela colocou um turnover baixo. O setor de TI é um setor que passa por uma crise. Se o empresário não faz isso, ele perde o principal matéria-prima dele, que é gente para poder produzir, né? Então, não sei, pode melhorar? Pode, está longe de estar bom, né? Mas eu acho que a gente já tem um arcabouço legal que permite que as empresas nasçam. Elas têm dificuldade depois de crescer. Uma pequena empresa, para passar para a média, ela tem toda a sua complexidade. Hoje, Mas de empreendedor... dentro do Simples, ela hoje... Dentro do Simples, ela migra, né? Migra. Eu conheço empresários que têm 3 pequenas empresas. Porque o cara falou, se eu virar a média, vai me dar um trabalho danado. Eu prefiro abrir outra, e uma está junto com a outra, e é um problema. Talvez a gente tenha tanta empresa nesse país por isso, né? O cara tem dificuldade de verticalizar o negócio dele. Então, ele abre outra, ele vai abrindo outra. Então, assim, pode melhorar. E agora, com a ampliação do Simples, né, para outros setores... Exatamente. Facilitou. Agora, no mês de março, vai ter uma ampliação para outros setores, grande. Né? A gente acredita que vai ter um boom aí do aumento de empresas, ou pelo menos de empresas que estavam na informalidade vão se formalizar em empreendimentos, né, de profissionais liberais e tudo mais, que vai valer a pena estar dentro do Simples. Agora, a reforma tributária é algo que é necessário. Talvez o que a gente precisa entender é aquilo que já está posto hoje. Né? Eu conheço empresários que sonegam 100% de tudo que vendem, sendo que ele já tinha um benefício por não sonegar. E aí ele não consegue um dinheiro barato num banco de desenvolvimento que existe faturamento contábil. Eu falo assim, onde é que está? Ele está pagando 10% de juros e sonega tudo, mas ele não precisava sonegar, porque ele já tem um benefício tributário. Só ali. essa economia de juros paga. Exatamente. Então, às vezes, vale a pena. Eu acho que é fazer conta. Falta, mais uma vez, como eu coloquei no final da apresentação, orientação, né? Falta a gente realmente levar a informação. A simplificação é uma coisa que é muito importante. Né? Esse aumento da... Porque, por exemplo, no caso da minha editora, ela não podia ser simples. Agora vai poder ser. Márcia. E a gente fez uma simulação, o ganho para a empresa é uma coisa estúpida. Exatamente, é um ganho de escala, né? Um ganho de escala. O próprio empreendedor individual. Ontem o diretor apresentou, são 5.000 empreendedores individuais formalizados ao dia. Né? Nós estamos conversando aqui nesse tempo aqui desse painel, já formalizou um tanto de gente. É um benefício? É, mas tem um desafio. O desafio de melhorar, de deixar mais transparente, para que as empresas realmente consigam crescer. Vocês entendem tributação? Foi uma coisa que vocês aprenderam? Não, eu entendo. Mas que é todo mundo simples aqui, né? A gente paga o simples, né? Eu não acho muito simples pagar o simples, eu acho caro. A gente paga todo mês direitinho. Eu acho que é caro, eu acho imposto nesse país caro. E essa coisa de... A Vânia fica horas, todo mês, juntando notinha, grampeando no papelzinho, juntando no seu quezinho para mandar tudo para o contador. Um dia eu falei, Vânia, você manda tudo mastigado, esses caras não devem fazer nada lá. Você fica horas fazendo isso, é assim mesmo? Aí o consultor do Sebrae disse, seu contador é ótimo, sua empresa está redondinha, é melhor continuar fazendo assim. Tá. Fazer o quê? Eu não sei se isso eu vou ter coragem de ajudar a Vânia, não, sabe? Porque eu acho que é uma trabalheira que eu vou te falar, viu? Ela entende mais do que eu. Você, Gisele? Lá na empresa somos 3 pessoas, mais uma estagiária, para cuidar da burocracia. Então, assim, a gente tenta... burocracia e burocracia tributária? Está dentro dessa burocracia? A tributária também está. Como a gente é do Simples, a gente tem uma forma mais rápida de passar as informações para o contador. Mas a empresa precisa fazer, porque a gente tenta fazer o máximo de organização, exatamente quando você precisa de um crédito, quando você precisa de algum investimento, a empresa é tributada, a empresa ela faz a contabilidade de uma forma mais correta possível, e isso nos ajuda até para ver a gestão da empresa, porque o contador nosso é uma visão que... Apesar de eu ser contadora, existem muitos que são os darfistas, que são aqueles que só fazem tirar os impostos, e foi uma coisa que eu aprendi muito. Nós já sofremos com contabilidadade, hoje eu não sofro mais. Hoje eu pago uma empresa, que é uma empresa de contabilidade, e quando eu preciso saber, olha, quando eu fui fazer essa reforma mesmo, como é que está a empresa? Eu preciso que você feche um balanço para mim no meio do ano, para eu saber se a gente vai poder fazer agora. Então, o contador dá esse suporte à empresa, né? Pergunta para as meninas.
O que é mais importante na escolha do banco? Relacionamento para você, né? O que é mais importante? Relacionamento, atendimento, custo, agilidade, facilidade ou um outro? Quando eu abri a empresa, no primeiro momento que eu já decidi abrir a empresa, que eu fiz o CNPJ, eu também já escolhi a instituição. Daí pesquisei todas as instituições. Tinha algumas que cobravam, tem uma taxa mensal para mês R$5, mensalidade. Mas eu escolhi uma cooperativa de crédito, né, por fato de ser cooperativa. Não tinha manutenção de conta e tem a integralização, que você tira um valor, e isso tira um valor percentual para poupar. Então, a escolha da instituição surgiu dessa maneira, né, por fato de ser cooperativa. E o atendimento também, passa o e-mail, a resposta já é automática, é muito mais fácil. Quanto maior o banco, mais difícil o acesso ao gerente, porque tem muito mais cliente. Então, eu escolhi relacionamento e também pelo fato de não estar cobrando a manutenção de conta. Relacionamento. Estava até conversando que assim que eu chegar lá, eu vou procurar outro banco. Que o meu gerente, ele saiu da agência e nem sequer avisou que saiu. Eu soube através de um e-mail que ele me respondeu dizendo, procura outra pessoa na agência. Eu, tá. O meu foi relacionamento também. Eu acho que dinheiro a gente não tem muito, não, mas moral lá no banco a gente tem, sabe? Porque eu acho, a gente é super bem atendido, eles sempre retornam, o gerente é parceiro mesmo, já quebrou vários galhos e eu acho que é isso. Acho que o relacionamento... Eu confesso que quando eu abri a empresa, eu já tinha conta pessoal naquele banco há anos. Você ficou rindo, foi né? No banco que eu já fui no automático, já abri a jurídica lá, já peguei o Cielo lá, fui fazendo tudo lá. Eu nem pensei que eu podia olhar outros bancos, outras taxas, outras máquinas. Não, isso para mim era uma coisa que já era resolvido, entendeu? E nisso eu acabo que, como estou naquela agência há muitos anos, abri a minha conta jurídica lá, e eu acho que a minha vida fica facilitada ali. Claro que se fosse atrás de taxa, de desconto, de não sei o quê, provavelmente eu acharia um outro banco, eu até pensaria em ter 2 contas, talvez. Mas o relacionamento, para mim, ali é o que me mantém ali, com certeza. Mais uma pergunta aqui. Acho que eu sei quem fez essa pergunta. Ele não anotou aqui, mas assim, da escola financeira. Existe uma escola de educação financeira que está cada dia recebendo mais pessoas físicas com o mesmo problema. A família se financiando com o lucro da empresa. E agora, isso é muito comum, né? As contas misturadas. Agora, e a família... Agora, isso não é uma questão só da pequena e micro, não, né? Isso está claro que é para todo mundo, né? Como é que resolve isso? O pequeno e o micro resolvem isso. O grande vai lá, isso é um fato muito comum, muito debatido também, mas se todo empreendedor que fosse abrir empresa lesse os cursos do Sebrae, fizesse os cursos do Sebrae, eles não fariam isso. Eu tenho a minha conta física, né, e também tenho a minha conta jurídica. Eu até levantei uma questão que eu tenho, como eu sou universitária, eu abri a conta pelo fato de a manutenção de conta ser R$4. Então, eu escolhi o banco e agora, como eu sou MEI, eu não tenho mais folha de pagamento. Daí eu fui na instituição financeira e eu disse, eu quero aumentar o meu limite do cartão de crédito. Eu comprei uma casa, agora eu preciso mobiliar, preciso comprar móveis. Mas tu não tem comprovante de renda? Eu disse, não, eu sou microempreendedora. Eu disse, pode ser o extrato bancário, relacionamento com o fornecedor? Eu disse, não, eu tenho um limite de R$700 no cartão de crédito. O que uma mulher faz com um cartão de crédito de R$700? Sem condição, não tem. E o limite da minha conta jurídica... Usa o cartão do marido. Para isso serve o marido. O marido não deixa, ele não deixa, é sério. Eu preciso ter que comprar à vista com o meu salário. Daí eu espero os meus sonhos. À medida que eu tenho dinheiro, eu vou realizando os meus sonhos. E o meu limite no cartão de crédito do banco é R$3.000. Mas meu cartão de crédito financeiro está bloqueado. Porque a minha empresa não precisa de nada para comprar. Então, a Karina precisa, mas a Quidoce não. Então, o cartão, enquanto a Quidoce não estiver precisando, não vai ser desbloqueado. Né? Eu sou bem feliz pelo fato de... Você não vai comprar a bolsa da Karina com o cartão da Quidoce? Jamais. Né? Todo o dinheiro que é da Quidoce vai ser para ela. Às vezes até eu tiro o meu dinheiro para emprestar para a Quidoce. Agora, da Quidoce para a Karina, jamais. Mas, Karina, você tem filhos? Não, eu não tenho filhos.
Então, deixa esse cartão bloqueado, porque a hora que você tiver filho... Você tem filho, Maria? Tenho, o João. E o João também fica longe do cartão de crédito da família? Fica. Quando eu fui abrir a conta jurídica, eu sentei com o meu gerente e falei assim, eu queria falar sobre o meu cheque especial, o meu Marina. Ele, você quer aumentar? Eu falei, não, eu quero que tire. Eu morro de medo. Falei, não quero ter cheque especial. Ele assim para mim. E o meu cartão de crédito, se você puder baixar, eu também quero. Juro que eu fiz isso. Porque quando eu vi que era um cartão de crédito jurídico um pouco alto e que talvez a gente realmente precisasse usar ele naquele começo, porque a gente quase não tinha mais o capital de giro, eu preferi tirar o meu pessoal. Mas a gente cometeu um erro consciente. Como a gente não tinha capital de giro e não dava, no começo, durante meses, não dava para me pagar. Era assim... A gente sempre paga funcionário. A gente partiu do princípio que a gente atrasaria uma conta, mas a quinzena dos nossos funcionários seria... A gente sempre pagaria. Então, nunca sobrava dinheiro para a minha quinzena no começo. Então, a Vânia disse, Marina, vamos usar o cartão de crédito para pagar as nossas contas. A gente anota tudo que a gente for usando, a gente vai anotando, a gente vai descontando. Isso funcionou durante um tempo. Mas depois de um certo tempo, a gente começou a achar muito bagunçado e eu mesma não sabia mais quanto eu tinha gastado e quanto eu poderia receber. Porque eu ia passando aquele cartão de crédito e eu não estava mais sabendo muito da minha vida pessoal. E aí houve um momento de equilíbrio que deu para a gente. Aí, de novo, o consultor do Sebrae disse, não pode misturar, separa. Aí a gente... ralou, conseguiu organizar, e aí, então, realmente, o cartão de crédito do salão agora é só para assuntos do salão e cada um que se vire com a sua vida pessoal. E eu continuei até hoje, não tenho coragem de ter cheque especial e o meu cartão de crédito é bem pequenininho. Você, Gisele, lá na empresa? Lá na empresa, realmente, é bem separado. Só que lá na empresa, quem toma conta das finanças sou eu. E eu cuido de Jader, né? Ele tem um cartão com limite bem pequenininho da empresa. Né? E, na verdade, o que às vezes acontece é que a empresa precisa repassar para ele, porque no momento, às vezes, ele não estou com o cartão. Então, ele vai, faz a conta, me traz o recibo, só pago mediante a documentação. Eu sou bem chata, sabe? Eu sou bem chata lá na empresa, essa questão financeira, porque a gente tem que dar o exemplo. Seja porque o funcionário fez uma viagem, não trouxe recibo, eu vou ressarcir ele. Não. Pessoa jurídica é pessoa jurídica. Trago o recibo que é para a empresa. Não traz, infelizmente, não vou lhe ressarcir. E eu não posso ser diferente com ele. Claro. Então, a gente tem essa linha dura, bem forte lá na empresa, de que pessoa jurídica não é pessoa física. Tanto é que na empresa, a pessoa jurídica nos remunera para trabalhar lá. Né? E o que sobra quando sobra do resultado do fim do mês, fim do ano, a gente faz o quê? Ou reinveste, ou realmente tira como lucro lá no final. Então, a gente tem essa educação financeira bem rígida. A gente está caminhando para o fim aqui. Tem mais uma pergunta do Bernardo para a Marina. Qual foi o dia mais feliz e o mais triste do salão? E qual será seu maior desafio? O dia mais triste foi o meu. Foi no dia que a Vânia conversou comigo e o consultor, que eu já contei, que eu descobri que eu não estava sendo uma boa sócia. Foi um dia que eu fiquei bem triste. O dia mais feliz foi o aniversário de comemoração de 2 anos do salão, que foi ano passado, que a gente fez uma festa, uma feira, foi maravilhoso. E agora, dia 29 de novembro, a gente vai fazer o do 3º ano. Que é uma coisa que fica muito cheia, a cidade toda fica sabendo, tem uma feira, vem artesanato, tem joia, tem tatuagem, tem estética, produto de beleza. Um dia, assim, tem DJ, tem água de coco, tem uma cara de praia em Brasília. E é um dia que eu me permito não trabalhar e confraternizar com a equipe, com os meus clientes, meus amigos. É um dia que me deixa bastante feliz, assim. E eu tenho um sonho que eu tenho vontade que o Praia seja uma franquia, que aquela carinha nossa de praia, de descontração, com qualidade, possa se espalhar mesmo para outras quadras e outras cidades. E
ir para Miami, vai abaixando o volume, para a Europa, Hollywood. Eu tenho esse sonho. Eu tenho medo, mas tenho sonho. Eu sonhei um dia que a gente tinha aberto Praia Café. Aí era assim o sonho, de noite, uma casa noturna lotada, um monte de amigo dançando, aquela loucura, e a Vânia falava assim para mim: tem que pagar o simples amanhã. Aí ela falava assim: eu vou tirar do salão. Aí eu gritava: não mistura, não mistura. Meu marido disse que eu acordei fazendo assim, com as mãos, assim. Então, assim, é um medo e um desejo, né? Aquele medo e aquela vontade ao mesmo tempo. Mas eu espero um dia ser uma franquia. Seria isso. Eu tenho mais uma pergunta para vocês três. Vocês têm cartão BNDES? Vocês usam cartão BNDES? Eu tenho. Não, eu Ele não me tenho. salvou. Nick, quando o FCO não saiu, com quem que eu me peguei? Com o BNDES. E Foi quem te muito indicou legal o para cartão gente. BNDES? O meu gerente. Esse teu gerente vale ouro. Eu mesma. Eu mesma fui atrás, eu mesma procurei. Você? Eu procurei um BNDES, pesquisei no site, mas o financiamento era de 1 milhão, o mínimo. Então, daí eu resolvi não. É o máximo, é o teto. É o cartão BNDES. Sim, mas é o investimento tecnológico. Não, é o cartão BNDES. Não, nesse não tem. Não. Eu senti falta do BNDES aqui nesse painel, porque eu acho que o cartão BNDES ainda é desconhecido e é uma grande ajuda para o micro e pequeno empresário. É uma grande ajuda. Eu acho também. Porque a gente tem... Não, o cartão BNDES tem um pessoal muito legal. Não. Cuba é a minha praia, então. Olha, o cartão BNDES tem um time de funcionários do BNDES, e isso não tem nada a ver com... Eles não foram eleitos, eles fizeram concurso, são concursados, gente muito bem preparada, e que faz um trabalho ali que você vê que as pessoas estão batalhando. E ele não é conhecido dos pequenos e micros, eu acho que em grande parte, porque falta muita divulgação, e porque nas agências bancárias, por isso que eu estou te falando que você tem que dar muito valor a esse seu gerente. Porque nas agências bancárias nem sempre divulgam, enfim. Só um rápido comentário sobre o cartão, né? O cartão é um produto de investimento, né? Um limite de crédito pré-aprovado para investimento. É muito bom se a empresa precisa fazer investimento. Solicita no banco ou direto no site, porque o site também pode indicar as agências que você tem conta para poder encaminhar. Muitas vezes a gente percebe que o empresário que não consegue acessar o cartão é porque ele também não atende aos requisitos mínimos de cadastro, de informação. Muitas vezes o cartão BNDES também, se tiver um limite muito alto, ele pode prejudicar o acesso a capital de giro, porque na central de risco do Banco Central, limite potencialmente dado é limite tomado. Então, já atendi empresa que tinha R$150 mil de limite de cartão BNDES, ela não conseguia 70 mil de capital de giro, ela precisava de 100 mil de capital de giro. A solução foi negociar com o gerente dele para reduzir o limite do cartão, que já é um limite para investimento, para que ele consiga o capital de giro. Em relação ao empreendedor individual, o cartão BNDES não é o produto mais indicado, porque o empreendedor individual não faz investimento recorrente, ele faz investimento de quando em vez, ele normalmente vende a sua força de trabalho, né? E muitas vezes ter um limite no cartão BNDES para o empreendedor individual, eu vi muito pouco empreendedor individual com cartão BNDES por aí, né? Pela própria natureza do negócio, faturamento de até R$5 mil e tudo mais. Mas um limite pré-aprovado de cartão para o empreendedor individual pode dificultá-lo no acesso a capital de giro, né? Então, o cartão BNDES é fundamental e é muito importante, concordo com a Mara, para aquelas empresas que precisam fazer investimento, né? Então, muitas vezes, a conta garantida, que é um produto muito utilizado pelos empresários, o cheque especial, o limite do cartão de crédito, tudo é limite. Limite dado é limite potencialmente tomado, e muitas vezes o empresário não consegue pegar um FCO, e ele fala: eu não tenho nenhum real pego no banco, mas ele tem lá um cheque especial, ele tem um cartão BNDES, e ele está precisando só de um capital de giro ali, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né, e que a gente conheça as regras do jogo. A regra é essa, né? Se você tem limite para todas as linhas, você pode faltar um limite para aquela linha mais barata naquele momento. Eu vou falar uma coisa, você não briga comigo, tá? Mas eu vou falar só para... É que ele serve para capital de giro. Dá para usar como capital de giro. Para não todo, mas dá para usar. Em alguns casos, e o fato de você não precisar ter
O Moisés está desesperado. O fato dele não exigir que se faça um plano de negócio, tal, você ter ele ali ao alcance da mão, muitas vezes salva a empresa. Quer dizer, ela ter, já que o custo é nenhum para ter, né? Só o Banco do Brasil que cobra, o restante não cobra, você tem ele ali ao alcance da mão. Agora, é importante observar isso que você falou, do limite dado, limite tomado. Enfim, acho que é um produto que, para o pequeno, micro e pequeno, tem que conhecer. Eu tenho que dar um aviso aqui, tem que encerrar e dar um aviso. O trânsito da rodovia SC 401, que dá acesso ao centro de convenções, será alterado durante 1h30, com a interrupção de uma das pistas no sentido centro-praia, das 6 às 7h30. Além disso, as 4 pistas serão interditadas por 15 minutos, em 2 oportunidades, para a travessia de cabos. Estimamos que o traslado até o centro de convenções pode se estender por 1 hora adicional. Sugerimos que antecipem sua saída para o centro de convenções em pelo menos 1 hora e façam uma oração antes de sair do hotel. Quero agradecer muito, mais uma vez, a todos vocês aqui por esse painel, dizer que esse é um assunto... É amanhã. Amanhã. Na parte da manhã. A gente viu aqui, né, que o empresário... como é que é? Falar de novo? Vocês querem que eu leia isso aqui? Saia cedo do hotel amanhã, porque o bicho vai pegar no trânsito. Basicamente é isso que está escrito aqui. E se você tem fé, faça uma oração, porque você vai precisar dela. Eu quero agradecer, dizer que é um prazer estar com vocês, que esse tema daria para a gente fazer assim, muitas discussões sobre isso, parabenizar o SEBRAE. Eu tive a oportunidade, eu conheci o SEBRAE mesmo em 2012, quando acompanhei e vi o trabalho espetacular que vocês fazem, e assim, de pessoas, não é o governo, são as pessoas que estão ali, são pessoas altamente comprometidas com a causa do micro e pequeno. E eu tive a oportunidade de ver isso em várias regiões aqui do Brasil, enfim, fiz grandes amigos, fontes, gente que entende muito do assunto. Vocês viram aqui a prova da Alessandra. Parabéns ao Banco Central, parabéns a vocês, meninas, e muito obrigada.